Beleza, Regismar? Deixa eu assinar aqui pro Regismar. Bem-vindo, Regismar. Beleza? Boa noite. Evaristo. Boa noite, Evaristo. A doutora Janaína já tá aqui, gente. Ela é super pontual. Coisa de médico, né? Doutora, já te chamo. Pra estar aguardando o pessoal aqui entrar. Pra gente bater aquele papo sobre emergência médica. Você que não sabe o que é emergência, hoje você vai descobrir. A doutora Janaína Teixeira vai nos ajudar a tirar nossas dúvidas. Fica aí, não sai daí não. Viu, Evaristo? Não sai daí não. Evaristo é o rapaz que faz, gente, as nossas artes, das nossas lives, responsável pelas nossas redes sociais. A doutora Janaína já mandou um joinha aqui pra mim. Para a gente poder bater aquele papo sobre emergência médica. Doutora, estou aguardando o pessoal aqui entrar, mais uns 2 minutinhos. Para a gente poder bater aquele papo legal. Se bem que eu tô cheio de dúvida aqui, né? Não tem umas perguntas sinistras, mentira. Acho que nem vai dar tempo. Mais um minutinho. Ih, nenhum. Por incrível que pareça, eu estava vendo os stories da doutora Janaína sobre as dúvidas que ela colocou lá. Mas depois eu vejo tudinho, porque eu gostei das perguntas, eu gostei das enquetes. Algumas eu acertei, sabia? Algumas eu acertei. Vamos lá. Deixa eu assinar para o Jorge aqui. Seja bem-vindo, Jorge. Cláudio, deixa eu assinar para o Cláudio aqui. Hein, Jorge, nós vamos tirar a dúvida hoje sobre emergência médica. A doutora Janaína, que já está aqui, eu vou chamá-la aqui para a gente bater aquele papo sobre emergência médica. Visualizar. Então, chamei a doutora aqui, gente.
Doutora, boa noite. Céu, tudo bom? Boa noite, quem tá nos... Tudo. O pessoal vai entrar, já será aqui para Fátima. Doutora, agora eu chamo sempre de Jana, né? Agora, doutora Janaína, bem-vinda. Bem-vinda a Bem Clean. Nós somos um site de saúde e ajudamos as pessoas a tirar dúvidas, fazendo nossas lives. É um site de saúde. Depois você vai ter essa live salva no nosso site, nas nossas redes sociais. E vai chover de direct aí para você de perguntas, já vou te prevenindo logo. Estou aqui disponível para isso, né? Já faz alguns meses que meu Instagram agora é só sobre orientação de saúde. Então, quem está aí acompanhando, me segue lá. A gente tira as dúvidas mais simples, todos os tipos de dúvida. Por isso que esse convite da Bem Clean caiu muito bem, porque é exatamente o trabalho que eu estou desenvolvendo nas redes sociais. Sim, e às vezes as pessoas não tiram suas dúvidas, são perguntas, entre aspas, bobas, mas são perguntas, são curiosidades que precisam ser sanadas, até mesmo para não cometerem erros, né? Porque com saúde não se brinca. Com certeza, eu sempre falo que a maior prevenção é a informação, né? Aham. Onde nós achamos a doutora Janaína Teixeira? Então, atualmente, eu moro em Santa Maria de Jetibá, atendo aqui pela prefeitura e atualmente eu estou trabalhando no Covidário. Então, Meu Deus! Aqui em Santa Maria de Jetibá, só se for Covid. Mas eu dou alguns plantões também, é possível me encontrar em alguns plantões em Vitória. Atualmente eu estou trabalhando em Venda Nova do Imigrante. Então, assim, vamos passeando. Doutora, eu já vou começar assim. Uma pergunta que todo mundo quer saber. O que é uma emergência médica? Bom, primeiro eu quero falar por que correu esse convite, né? Eu sou Aham. pós-graduanda de medicina de urgência e emergência no Hospital Albert Einstein. Eu encontrei na emergência o que eu gosto de fazer. Então a gente tem duas coisas, a gente tem a urgência e a emergência. Não são a mesma, não é a mesma coisa. É bem semelhante, mas não é a mesma coisa. Quando a gente fala, Calma aí, gente. A doutora está reconectando aqui. Voltou. Quando a gente fala em. então vamos lá, quando a gente fala em emergência, a gente fala algo que a gente precisa intervir imediatamente. Por exemplo, uma Uhum. parada cardíaca. Por exemplo, um engasgo, que a pessoa não consegue respirar, que está tampando completamente a respiração. Isso é uma emergência. Se eu não fizer algo em minutos, a pessoa vai falecer. Tá dando? Tá indo? Tá. E urgência é algo que eu tenho um pouco mais de tempo. Eu tenho ali uns 2 dias que eu preciso resolver. Eu não posso esperar semanas, mas também não é algo que seja imediato. Por Uhum. exemplo, eu faço um ultrassom e descobri que eu estou com muitas pedras na vesícula. Ok, eu preciso fazer uma cirurgia para retirar essa vesícula. Mas não Sim. precisa ser agora, nesse momento, porque a vesícula ainda está íntegra. Ela não explodiu, nada disso. Então, a gente vai agendar uma cirurgia de forma rápida. Então, é uma urgência, mas não é algo que eu preciso fazer agora. Não é uma emergência. Sim. Então, Uma. eles trabalham juntos, né? Urgência e emergência é muito próxima, mas são coisas distintas. Quando a pessoa assim, foi pro pronto-socorro, está na emergência. Então significa que ele pode esperar. Então, quando a gente fala de uma sala de emergência,
é aquela pessoa que precisa de uma intervenção rápida. No pronto-socorro, a gente não tem uma sala para emergência e uma sala separada para urgência. A gente faz as Uhum. duas coisas na mesma sala. Se a pessoa está numa sala vermelha, está numa sala de emergência no pronto-socorro, é que ela precisa de algo que seja feito o mais rápido possível. Eu tive um tempo na área de saúde, e voltei agora, e eu sei que tem pessoas que chegam no hospital para atendimento, ai, doutor, é urgente, eu estou passando mal. Às vezes não é, né? Às vezes, a grande maioria não é. E como é que vocês analisam isso? Os médicos chegam, vocês falar que não é urgente. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando a pessoa está passando mal, para ela é urgente, né? Às vezes a gente fala, ai, isso é piti, isso não precisa ser resolvido agora, mas para quem está passando mal, ou para o familiar de quem está passando mal, é urgente. Então a primeira Uhum. coisa fazer é não desfazer desse conceito da pessoa. Você fala, olha, é um urgente que dá para esperar um pouquinho. Peraí que eu vou atender esse cara aqui que rasgou o braço e daqui a pouco eu atendo a senhora. Mas normalmente essa seleção, ela não chega até a mim, né? Num pronto-socorro, tem uma Uhum. enfermeira que faz uma triagem, que coloca as pulseirinhas, né? Verde, amarela, laranja, vermelha. De acordo com essa triagem, a gente sabe se é mais emergência ou se é algum atendimento que pode esperar algum tempo a mais. Sim, o Covid é uma emergência? Ou depende Aí de como o cara chega? vai depender de alguns fatores. A pessoa chegou muito cansada, ofegante, não está conseguindo respirar. Tem um aparelhinho que a gente coloca na ponta do dedo, que é o saturímetro, que é para ver a quantidade de oxigênio ali na ponta do dedo. Como que tá essa quantidade? Tá baixa? Tá alta? Então, o fato de ser COVID, ele não é emergência. O que vai depender do estado físico da pessoa. Então, assim, a gente vai dar uma prioridade, a gente vai atender mais rápido, mas o Covid em si, ele não é emergência. Aonde você trabalha, pós-graduanda nessa área, existe muita coisa muitas histórias que às vezes você não acredita que está acontecendo? Nossa, muita, assim, é inacreditável. Nossa, eu não consigo nem lembrar algum exemplo. Tem tanta coisa que acontece que é inacreditável. Ah, por Eu favor. quando isso eu não acompanhei de um paciente que caiu de costas e com um vergalhão atravessou. E passou exatamente do lado do pulmão, do lado do coração e atravessou e não furou nada. Tirou aquele vergalhão íntegro, não precisou de nenhum procedimento, ficou tudo certo. É aquelas coisas que a gente fala, só Deus, né, para explicar. Milagre. Por falar em milagre, é, eu sei que a área médica ela é muito. Ela tem que ter uma certeza muito grande daquilo. Mas você já presenciou alguma coisa assim, igual esse caso agora? Tipo assim, não sei como isso pode acontecer. Sim, sim. A gente tenta envolver a religião, as nossas crenças o menos possível, porque a gente não sabe como a outra pessoa vai receber. Às vezes a minha intenção em falar seja confortar, seja dar um alimento para a alma, mas a pessoa que está recebendo, às vezes ela não é adepta, ela não acredita. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que vai falar, como que vai falar, porque nem todo mundo encara de uma maneira boa. Mas eu já Uhum. vi paciente com Covid, com o pulmão assim, 80% comprometido, vai para UTI na segunda, na quinta está em casa, bem, respirando bem. E outra pessoa, jovem, com pulmão 10% acometido, falece de um dia para o outro. É aquele tipo de coisa que você fala, por quê? Né? Os dois, vamos supor, tinham a mesma idade, estavam bem, um com muito mais acometido está em casa, está bem, e o outro faleceu. Então, eu acho que aquele momento ali de você falar uma palavra, talvez cair no coração da pessoa, ajude até mesmo com que ela se esforce para lutar mais para estar bem, né? Isso acontece.
Mas eu também vejo casos que, para vocês que trabalham na área de urgência, de emergência, em casos de perder o paciente, e são É, vocês que têm que dar essa notícia, né? é, é. Eu acho que a notícia mais difícil que eu tive que dar, eu ainda não era médica. Eu era estudante, eu estava no hospital Imaba, como residente, como estudante da área de obstetrícia. E chegou uma mãezinha grávida, com tudo pronto para o parto. Ela tinha feito ultrassom pela manhã, o obstetra tinha encaminhado ela para fazer o parto à noite. Ela chegou, eu acho que era por volta de umas 8 da noite, tudo certo. Mãe e pai feliz, pré-natal bem feito, tudo bem feito, a mãe com todo o enxoval. A gente vai procurar o batimento do bebê e não acha, não acha. E eu lembro de a gente ficar muito tempo e vira a mãe de um lado, vira, levanta e não achava. A minha professora deu aquele olhar pra gente assim, tipo, vamos correr pro centro cirúrgico. Quando a gente abriu essa mãezinha, o bebê estava morto. Não fiquei sabendo o final da história, não soube por que o bebê faleceu. Pela manhã o bebê estava bem, foi um ótimo pré-natal, não teve problema nenhum, não teve nenhum sangramento, mas aquele parto não, aquele bebê não veio a acontecer. Nossa, deve ser complicado esse tipo de notícia. Tá na porta do centro cirúrgico esperando. Meu bebê, meu bebê, né? Aí a gente preparou o bebê porque o bebê estava perfeito. Ele não tinha nada, não estava roxo, não estava nada. O bebê era uma menina perfeita. A gente colocou no berçário e veio chamar. E o pai foi todo feliz e a bebê não respondia. Eu lembro que Ah, isso foi muito difícil, assim. Você tentar explicar para o pai uma coisa que a gente não sabe o motivo. E ele queria saber o porquê, como, que horas que aconteceu e a gente não faz a menor ideia. tem algumas coisas inexplicáveis. Quando se trata de emergência, eu vou te fazer uma pessoa que tem asma, chega quase nada de respiração. É urgência ou não? É urgência com certeza. Só que o fato é que nem sempre a enfermeira vai identificar isso de primeira. Porque quem faz a primeira triagem normalmente é enfermeiro. Então, assim, eu Uhum. não sei o que é uma falta de ar verdadeira ou uma falta de ar de ansiedade, né? Mas quando Sim. o paciente chegou na minha frente, eu ouço o pulmão, eu ouço aqueles ruídos bem característicos de asma, né? O que a gente fala que está chiando. Ou que eu não Uhum. ouço nada, o paciente vai imediatamente para a sala vermelha, a gente vai tentar o máximo de corticoide, de bombinha para tentar reavaliar esse pulmão, ou vai até para o tubo mesmo. Né? A gente tem muitos casos de asma, demoram demais a chegar e quando chega tem que ser logo entubado. A asma fecha o pulmão mesmo, é muito grave. Uma situação que eu presenciei de uma pessoa que chegou no pronto atendimento, sim, conversando normal e a atendente perguntou: o que você tem? Ah, eu estou sentindo que a minha garganta está fechando. Ela tinha. Aí perguntou o que ela comeu, né? Ela estava envenenada. Aí eu sei que foi uma correria danada e eu não sei, não soube distinguir o que era. Se era emergência, se era urgência. Eu sei que né, para todo mundo correr estava complicado o caso. Sim, com certeza. Na hora que você está agindo, você não para pensar. Isso é emergência, isso é urgência. É assim, eu preciso mexer agora, é nesse momento. Então, vamos para a sala vermelha, vamos fazer o que for possível, né? E até Uhum. entubar isso. Então, né, o pensamento é vamos curar. O que que é, depois a gente vê. Ah, tá. A prioridade é a vida, né? Com certeza. Aí a gente, assim, às vezes nem pergunta muito. Tem alergia a alguma medicação? Tal, não dá tempo de fazer muita pergunta. Você já sai correndo com o paciente, faz o que você precisa fazer, depois você volta para conversar com a família e tentar entender o que, que aconteceu, né? Sim. Quando consegue também, né? Sim, sim. Um caso que me marcou muito foi um jovem aqui em Santa Maria de Jetibá, um dos meus primeiros plantões da vida, assim. Ele brigou com a namorada, deixou uma carta.
e Ai, tomou meu veneno. Deus. E o pai chegou em casa, o menino estava caído, aí trouxe para cá, deu tempo, a gente conseguiu fazer as medicações, conseguiu entubar, o menino teve uma parada cardíaca, voltou, conseguimos fazer a desintoxicação, foi para UTI. Passou 3 dias na UTI, faleceu. Ai, Muito, que era jovem, 17 anos, deixou uma carta, entendeu? Falando o que queria, que era por causa da namorada. Eu acho que isso é uma coisa muito séria, né? O suicídio, ainda mais quando você culpa outra pessoa, você leva a outra pessoa essa carga emocional muito grande. Esse caso foi, assim, muito triste mesmo. e como é que fica a doutora que é a mulher, que é humana, que tem sua religião, depois de uma situação dessa? É. A minha A minha principal preocupação, primeiro, é estabilizar o paciente. Não me interessa se ele tem um suicídio, se foi acidental, se foi por causa da namorada, se foi um ladrão. Eu quero estabilizar. Depois que eu estabilizo, aí a minha pior preocupação é com a família. Porque não adianta eu ter um paciente vivo e uma família que infarta na minha porta. Então, eu Uhum. gasto muito tempo mesmo conversando com a família, tentando entender e confortar que eles não têm culpa daquilo que aconteceu. E ao mesmo Sim, tempo que eu estou com a família, eu também vou me confortando. A gente fez o melhor que a gente pôde, até esse momento o paciente está controlado e a gente vai conversando. A primeira vez é difícil, a segunda vez é difícil. Teve alguns momentos que a família teve que me comportar porque eu fiquei muito abalada, mas com o tempo a gente vai aprendendo a interessante. lidar. Nunca para mim mal, nunca. Sempre engole seco, mas você Uhum. começa a, a ter outra relação com a morte, entendeu? E talvez se sobreviver, não vai ter exatamente uma vida, vai ter uma sobrevida. Então, talvez a morte, naquele caso, tenha sido um bom caminho, Sim, né? é o que eles chamam de cura definitiva, né? Curado. Às vezes a gente vê pacientes na UTI, assim, um mês, entubado, todo machucado, todo demasiado, todo ruim, não come, não abre o olho, não faz nada. Aí você pensa, poxa, será que vale a pena? Será até. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Até quando vale a pena investir? Lógico que Uhum. quando é um parente nosso, é uma coisa muito mais séria. Mas você vê aquele seu parente ali há um mês, sem ter reação nenhuma, sobrevivendo à base de aparelhos, à base de medicamentos. É isso que você quer para o seu familiar querido? Talvez o que falta na gente é deixar a pessoa partir, né? Uhum. É, alguns especialistas dizem que a morte é uma certeza, mas a gente nunca está preparado para ela. Sempre vai ser uma surpresa. Sempre, 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 sempre. É, no caso da emergência médica, aí é onde você trabalha, são muito, porque geralmente interior são os casos são menores ou são maiores? Depende, assim, vamos supor, aqui em Santa Maria de Itibá, a gente não tem UTI. Então, chegam uns casos de emergência, a gente tem que transferir para locais que têm UTI. Então, vamos supor, aqui nessa cidade chega 2 emergências, na cidade vizinha chega 2 emergências. Então, acaba que aquele hospital, mesmo sendo do interior, que tem a UTI, ele fica com muitas emergências, porque ele fica com emergências de vários locais diferentes, entende? Mas Sim. assim, acontece, porque a gente tem que pensar nas mais diversas coisas. Acidente com material perfurante, acidente com tobata acontece muito, queda, porque as pessoas, quanto mais interior, menos aparelho de proteção eles usam. Então, queda de tudo quanto é lugar que vocês imaginar, é, picada de cobra, picada de inseto, de aranha. Então, a emergência talvez daqui seja um pouco diferente das emergências de Vitória, mas acontece bastante. É, você já atendeu aí picada de cobra? Nossa, demais. Domingos Martins, que eu tenho um internato também pela minha faculdade lá, se eu não me engano, uma das maiores cidades do Brasil que tenha picada de cobra. Então, o tempo que eu fiquei em Domingos Martins foi ótimo para eu aprender como manejar uma picada de cobras. Interior tem muito. E é sempre caso de internação.
Se eu tô com uma pessoa em casa passando mal, como é que eu consigo distinguir para socorrer urgência de emergência? Para chegar, vamos supor que a pessoa não consegue falar, isso é urgente, isso não é urgente. Eu acho que quem vai fazer essa definição é mais o médico do pronto-socorro, após ter feito uma boa entrevista com o paciente, com a família, avaliar os exames físicos, porque não só de bater o olho eu sei se é emergência, entende? Então, Uhum. o que você precisa fazer? Levar o paciente para o hospital. Igual uma senhora pegou e falou para mim: eu tive uma queda em casa, sem nada aparente. Exame físico normal, exames normais, raio-x normal. Então foi um mal-estar, foi só uma queda. Mas poderia não ser. Então, na dúvida, leva para uma avaliação. O SAMU está disponível para esses casos. Liga para o SAMU, tira uma dúvida com a médica da regulação do SAMU. Chega no hospital, deixa que o médico resolve, se é urgência, se é emergência ou se é só um caso simples. Mas na dúvida, leve para o pronto-socorro, né? Às vezes a gente fala assim, tá em tempo de Covid, não vamos entupir o pronto-socorro. É só pensar, uma dor de dente que eu tô há 10 dias, não é uma emergência. Uma dor de ouvido que eu já tô há uma semana, não é emergência. Uma dor abdominal que começou há 2 minutos e eu tô conseguindo andar, não tô com febre, não é emergência. Então, assim, vamos procurar as unidades de saúde para esse atendimento um pouco mais simples. Mas não esquecer, tá na dúvida, tô com medo, é meu filho, é meu pai, é diabético, é idoso, leva pronto-socorro. Acho que é melhor. Lá vai saber o que fazer. Sim, com certeza. Até mesmo a enfermeira da triagem vai ver e ela mesma já leva para a sala vermelha e já avisa o paciente, o médico que o paciente está lá na sala vermelha. Eu acho que na dúvida é melhor levar. Uma, uma recomendação que você daria para as pessoas que chegam no hospital e fazem aquele escândalo, aquela gritaria, que você conhece bem, querem bater na médica, para Ó, analisar. Fala. quem está do lado de cá, do lado médico, também é gente, precisa comer, precisa ir no banheiro. Eu lembro um dia que eu fui almoçar 4 da tarde e um paciente me viu na cozinha almoçando e ligou para a rádio para denunciar que a médica estava comendo. E, obviamente, o cara da rádio não passou essa notícia porque eu preciso comer, né? Isso já aconteceu comigo. E depois o moço da rádio me ligou para perguntar o que tinha acontecido. Então, assim, primeiro de tudo, eu sei que você tá nervoso, que você tá passando mal, que é um familiar querido, eu sei. Mas pense que do lado de lá é gente também. Então, se a gente for no banheiro, espera um pouquinho a gente ir no banheiro, entendeu? Aguenta a Hum. sua dor. Se for foi suficiente para você sair da sua casa e chegar até aqui, a sua dor vai ser suficiente para você esperar mais 5 minutinhos. Obviamente, se for uma emergência, uma parada cardíaca, a gente sai correndo, a gente para de comer, a gente sai de onde a gente estiver. Mas se por acaso você está chegando e a enfermeira falou que você pode esperar um pouquinho, então espere um pouquinho. É muito. Eles acham que às vezes o médico é o super-homem, que vai dar jeito em tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, o que eu preciso, como leigo, o que eu preciso saber sobre emergência médica? O que você precisa saber sobre emergência médica? Até para Você ajudar precisa. o profissional. Oi? Até para ficar mais bem informado das coisas. Sim. Você precisa saber que nem tudo que você pensa que é urgência. Por exemplo, se eu me cortei com a faca, não tá jorrando sangue, nem nada. Eu me cortei com a faca. Você pode esperar 1, 2 horas para ser atendido no pronto-socorro. Então, primeiro de tudo, mantenha calma. Mantenha calma. Você fala, ai meu Deus, mas isso é emergência. Mantenha calma e confie em quem vai te atender. Eu acho que isso é o principal. Se você chegou e a pessoa falou para você que aquilo não é emergência, tenha calma. Então, acalme-se, pense assim, não, a pessoa me falou que isso não é uma emergência. Agora, dentro da minha casa, de forma geralzona, o que é emergência? Então, seria uma pessoa que desmaia, uma pessoa que de repente tem uma paralisia de algum lado do corpo, uma pessoa que fica roxa, que não consegue respirar,
um engasgo que a pessoa não consegue se desengasgar, uma pessoa que está convulsionando. Calma, a convulsão de forma geral, ela não precisa de você sair correndo, agarrar a pessoa, enfiar a mão dentro da boca. Tenha calma. A convulsão normalmente ela não dura mais que 1 minuto. Liga para o SAMU, conta o que está acontecendo, espera aquele 1 minuto, as pessoas do SAMU vão chegar até você ou vão te dar a melhor orientação. Mas de forma geral, tem que procurar. Mas o que eu quero é não causar um pânico, sabe? Vamos supor, meu filho engasgou, eu preciso sair correndo? Precisa. Mas calma, liga, porque o fato de você sair correndo e não ligar para o SAMU, pode ser que o seu filho não consiga chegar até o pronto-socorro. Então, uma coisa que eu sempre falo é que o SAMU ele não serve só para chegar até você. Ele serve para te orientar pelo telefone. Lá do outro lado tem um médico, ele vai te perguntar como é que é? Tá respirando? Como que ele tá? Olha, nossa ambulância tá a 1 hora de você. Eu vou te falar então, coloca a mão na barriga. Você tá sentindo que tá respirando? A pessoa vomitou? Então, ligar para o SAMU não só para buscar, mas também para pedir orientação, né? Outra coisa, uma pessoa que se prende dentro do banheiro, tá lá presa dentro do banheiro, você não sabe o que está acontecendo ali dentro. Chama o corpo de bombeiro, vamos arrombar essa porta, chama um cinto, chama alguma coisa. Tudo com muito cuidado, porque às vezes você vai arrombar a porta, cai em cima da pessoa que está desmaiada lá dentro. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é calma, calma. A calma vai fazer você chegar bem até o pronto-socorro e eu poder te ajudar. Deu para entender? Deu, deu, porque existem casos de você atender por telefone também, doutora? Sim, sim. Quando a gente está na regulação do SAMU, ou, por exemplo, a Aham. pessoa esquece do SAMU e liga para o hospital. O hospital é capaz de passar para o plantonista do pronto-socorro. Aí tá, vamos supor. Aí a minha criança engoliu uma bolinha. Ela não respira. O que que eu faço? Eu moro a 1 hora do hospital. Aqui não tem SAMU. Como é que... Então a gente dá essas orientações pelo telefone também. Obviamente não é todo mundo que consegue ter a frieza de pegar o telefone e ligar. Mas eu acho que isso a gente tem que ter em mente, assim. Antes de sair correndo, vamos avaliar e procurar uma ajuda, né? Às vezes tem um vizinho que pode ajudar, tem uma outra pessoa que pode ajudar, um enfermeiro que mora na rua e pode te ajudar a você chegar no hospital com mais qualidade, né? Uhum. E até dá tempo de salvar também, né? Salvar, isso aí. Porque às vezes é uma coisa simples. Por exemplo, engasgo, a pessoa está, vamos colocar em pé na sua frente, você fica atrás da pessoa, abraça a pessoa, coloca a sua mão no estômago e faz uma força como se você quisesse fazer aquela bolinha sair. Isso é uma orientação que dá para dar pelo telefone, a pessoa entende, o objeto que estava engasgado sai e resolve o problema. Agora, se você sair correndo e ir para pronto-socorro, talvez não vai dar tempo. Até você chegar lá, a pessoa já faleceu. Existem muitos casos de salvamento de crianças com o manejo, né, de colocar a criança ao contrário. O bombeiro faz muito isso, policial militar. Sim. E aí acontece muito esse tipo de engasgo. Acontece bastante, porque como a população aqui era uma população rural, então são crianças que vão para a roça junto com os pais. Então coloca absolutamente qualquer coisa na boca. É porque os pais não cuidou? Nada a ver. É porque os pais estão ali trabalhando, as crianças estão ali, viu um negócio, um pedaço de milho, um pedaço de pão, coloca na boca, não vai nem para frente nem para trás, né? Então, quais seriam as orientações? Manter a frieza, tentar fazer esse movimento, né, de empurrar aqui para que saia o objeto e procurar o hospital. Só que muitas vezes a gente sabe, fica longe, o hospital fica longe. Então, tenta fazer uma ligação, SAMU. Se ligar para a polícia vai te dar alguma orientação. Então, o que eu quero é que você não saia correndo sem ter nenhum tipo de orientação. Liga primeiro, para ver se tem alguma coisa que você pode fazer naquele momento e que vai fazer toda a diferença. Sim, isso faz parte de um protocolo de emergência também, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu fiz também uma cartilha de primeiros socorros na escola. Em algumas escolas de Vila Velha, eu fiz o treinamento dos professores, daqueles primeiros cuidados básicos. Por exemplo, uma criança desmaiou, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Uma criança engasgou, qual é a primeira coisa que você tem que fazer?
E a gente sempre orienta. A primeira coisa a fazer é ter calma. Aquele tanto de gente correndo, um monte de gente em cima, mãe desmaiando, isso só piora o caso. Então, a primeira coisa, tenha calma, procure ajuda, não sai pegando a pessoa e saindo correndo. Você pode piorar. Liga para a polícia que vai te ajudar, liga para o bombeiro que vai te ajudar, liga para o SAMU que vai te ajudar, liga para alguma autoridade que tenha algum nível de instrução para te ajudar. Isso faz muita diferença, porque o tempo até chegar no hospital pode ser um tempo determinante para aquela pessoa viver ou morrer. No caso de fratura, chegou com fratura, não está sangrando, não é urgência. Não, fratura sempre é urgência, principalmente se um osso quebra e desalinha. Às vezes ele é uma fratura que a gente chama de compartimental. Eu não vejo sangue, mas lá por dentro está sangrando. Tão emergência quanto uma que eu estou vendo sangue, entendeu? Então, qualquer tipo de fratura. Eu bati meu dedinho na quina, tá inchado. Vai fazer um raio-x. Porque depois o osso calcifica de forma errada, tem que levar para o centro cirúrgico, quebrar o osso e colocar no local certo. Então, qualquer tipo de fratura é urgência. Gente, não sabia. Eu não sabia. Existem casos que você tem que quebrar para acertar? Quebrar para aceitar é muito comum. Por exemplo, eu coloquei um gesso no braço, mas não fiquei quieta. Me movimentei. Quando eu vou tirar o gesso, faço o raio-x, calcificou de forma errada, porque eu não fiz os cuidados que tinha que fazer. E aí, centro cirúrgico, quebra o osso, alinha, aí agora você fica quietinho para acertar certo. Nó. É duas dores, então, né? Para quebrar novamente, né? Então, muitas vezes é melhor você fazer aquele repouso de um mês do que você ter que ir para o centro cirúrgico e fazer um repouso de 4 meses, né? Leva um mês para calcificar e, quando é cirúrgico, 4 meses. Mas, por exemplo, costela é uma coisa que não dá para engessar, porque eu preciso respirar. Se eu engessar minha costela, eu não vou respirar, né? Então, a costela é uma coisa que demora muito para calcificar de novo, porque eu tô todo o tempo mexendo. Então, não tem um tempo para a costela ficar paradinha e o osso reconstruir de novo. Então, costela é um osso que demora aí até uns 6 meses para calcificar. Nossa, eu tô, tô ficando assustado. Uma. Tem coisa que é melhor não saber, né, Theo? Não, mas essas são as dúvidas que o pessoal precisa tirar mesmo. Nossos seguidores precisam tirar, até mesmo para poder ajudar o profissional, porque o atendimento humanizado é muito melhor do que você ir naquela correria, do que você dar um atendimento humanizado para a pessoa. Eu acho que isso acontece muito mais no interior do que aqui nos grandes centros, porque aqui todo mundo corre, é uma agitação danada. Aí não, aí tem como você fazer mais melhor isso, né? O, a, a grande diferença é que no grande centro é corrido, é muita gente, mas eu tenho mais médicos. Então, eu chego num pronto-socorro, tem 5 médicos, 6 médicos no pronto-socorro. Aqui você chega no pronto-socorro, são 2. Se tiver uma emergência, vai um médico para emergência, só tem um médico para pronto-socorro. Então, por isso que eu falo, independente da sua dor, você tem que chegar no pronto-socorro que você tem que ter calma. Eu sei, eu já fiquei 3, 4, 5 horas numa fila de pronto-socorro. É horrível. Você tá desmaiando, você vê gente ruim, você vê gente pior que você, mas não tem outra opção. Você tem que esperar. Quem tá lá do outro lado é um só, às vezes 2, entendeu? Então, Uhum. isso e a calma vai te fazer ter um atendimento muito melhor. Até porque aquela pessoa chega muito brava, muito reclamando, às vezes ela não vai ter um atendimento tão de qualidade, porque o médico fica chateado, olha o jeito que essa pessoa está me tratando, eu vou passar um remédio e mandar embora. Então tenha calma, tenha paciência, que seu atendimento vai ser muito mais completo. Sim, você está no centro aí do Covid, no auge aí, na pandemia. Você trabalha toda paramentada, Sim, toda. Como é sim. que como é que é feito no hospital aí onde você está? Existe uma triagem separando o paciente de que é Covid e que não é?
Então, Santa Maria de Jetibá é uma cidade que tem recurso, porque aqui tem muito produtor rural, tem muito granja, então é uma cidade que tem recurso. Então, o que eu falo da minha cidade, da cidade que eu tô, não é a mesma realidade em outras cidades e até mesmo no grandes centros. Aqui eu tenho tudo, tanto na prefeitura quanto no hospital. A gente tem tudo. A gente tem roupa para entubar, a gente tem luva que não acaba, a gente tem máscara que não acaba, a gente tem aquela face shield, né? Que é aquela Uhum. capa que a gente tem que não acaba. Mas isso não é só a prefeitura. Uma coisa muito legal tem que a população doa muita coisa. Então eu lembro que as primeiras face shields do hospital, essa capinha de acrílico, foram doadas por um granjeiro. Ele durou não só para todos os médicos, como para todos os enfermeiros do hospital. Então, aqui eu não posso reclamar. Onde é o covidário, né, que é onde eu atendo, é separado. Então, a entrada é separada, o atendimento é separado, os medicamentos que você vai pegar é tudo separado. E no hospital também, quando você chega, você tem um outro local para entrar, um outro local para passar. Mas essa é a minha realidade. Eu sei que outras cidades a realidade, infelizmente, não é assim. Então é aquilo, a gente teria que trocar a máscara a cada paciente. Em algumas cidades a pessoa vai ter que trocar uma máscara a cada 5 pacientes. Então, isso vai muito de realidade de cidade para cidade, Uhum. infelizmente. E existe muito caso de Covid aí? Muito. E assim, a gente está numa fase ascendente, né? A gente teve uma fase de alto, de baixo, de equilíbrio da quantidade e agora a gente começou a ascender. Santa Maria é uma cidade que só tem 40 mil habitantes e a gente tem alguns pacientes internados e dois muito graves. Então, Covid não está acabando e eu estou prevendo uma segunda onda bem complicada. Uma segunda onda pior do que a primeira. Eu creio que sim. Obviamente que eu torço para que não, porque para mim é um Uhum. desafio físico e mental muito grande, porque assim, eu acabei sendo médica de uma doença só, né? Então todo mundo fazia a mesma orientação, mesma orientação. E é uma orientação difícil. Eu falo, Theo, com quantas pessoas você mora? Aí você me fala, 12. Eu falo, então, porque você espirrou, as 12 não podem trabalhar. Aí o chefe pira, né? Como assim? Eu vou perder esse tanto de funcionário, mas ele só espirrou, mas ele não tem nada. Aí a gente furando isolamento, gente que vai trabalhar. Aí a hora que chega lá no trabalho, descobre que seu teste deu positivo. Aí a pessoa volta para mas aí ela foi para o trabalho, aí todo mundo do trabalho contaminou. E vai virando uma bola de neve, uma bola de neve. E assim, pessoas tipo pedreiro, que ganha por dia. Ai, doutora, eu fiquei um tempão sem emprego. Agora que eu consegui um emprego, eu vou ter que ficar isolado? Poxa, eu tô sem pagar meu aluguel, eu tô sem comer, tem coisa atrasada. Isso acaba comigo. Mas, infelizmente, eu não tenho outra orientação. Tem que isolar. Uhum. E tem que Então, isolar e você não tem certeza se ele vai ficar isolado, né? e eu não tenho certeza se é Covid. Às vezes você chega para mim e fala assim, eu tô com muito dor de cabeça há uma semana. Eu falo, bom, pode ser várias coisas, mas pode ser Covid também. Então, como Covid é uma das possibilidades, eu isolo. E às vezes chega o resultado, deu negativo, a sua empresa quer me matar, porque eu tirei você 14 dias da empresa para ser negativo. Ué, mas não tem o que fazer nesse caso, é? É isso aí. Não tem o que fazer, infelizmente. Você teve Covid? Não, né? Não tive Covid. Estou desde o começo atendendo, entubei alguns pacientes de Covid, dei alguns atestados de óbito de Covid, mas como se diz a minha mãe, eu vim no mundo para curar. Ai, graças a Deus, graças a Deus. Doutora, a gente tem, dá uns minutinhos ainda. Me fala sobre as curiosidades que acontece com você no Covidar aí. Curiosidades? Tá, vamos lá. A primeira é eu tentar convencer uma pessoa que o exame dela deu positivo e que tá certo. Isso é uma coisa que acontece corriqueiramente, corriqueiramente. Vamos supor, doutora, mas eu tive um nariz escorrendo e uma dor de cabeça foi um dia só. Como é que esse exame veio positivo?
E às vezes a pessoa vai no particular, vai em outro lugar, o exame do SUS não está certo. Então, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida é eu ter que gastar um tempo falando com a pessoa, olha, realmente, seu exame está certo, entendeu? Aham. Isso é uma coisa que eu nunca imaginei passar. É muito engraçado. Outra coisa são os pacientes assintomáticos, né? Aí isso É que eu ia muito doido perguntar. que uma doença que mata muita gente, se você for colocar proporcionalmente, mata muita gente, tem grande parte que não sente nada e não quer isolar, né? E eu consigo entender. A pessoa fala, uai, como é que eu tenho que isolar? Eu não tô sentindo nada, eu não tô nem espirrando, como é que eu vou passar Covid se eu não tô nem espirrando? Aí você tem que isolar a pessoa, isolar toda a família da pessoa, os colegas de trabalho, a família dos colegas de trabalho. Então, é uma situação muito complicada, né? E assim, as empresas me ligam, sabe? Isso acontece corriqueiramente. Doutor, eu Ah, sou dona de uma loja, só tenho duas funcionárias e você me afastou as duas. Como que eu vou fazer? Não sei. É isso. gente, Parar com Covid é assim. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei como que a gente vai resolver esse problema. A gente vê lojas fechando, a gente vê pequenos produtores passando muita dificuldade. E eu vejo isso, eu consigo entender, mas eu não sei o que fazer. O meu trabalho é medicar e isolar. É triste, é muito triste. existem muitas pessoas assintomáticas. Existe. Quais variam? No início, a gente achava que chegava a 70% de pessoas assintomáticas. Hoje em dia, a gente vê que é um pouco menos, ali por volta dos 30%. O número correto a gente não vai ter, porque vai variar de cidade para cidade. Mas quando a gente faz um inquérito, o que é um inquérito? É aleatoriamente eu vou passando nas casas e vou fazendo exames. A gente vê uma grande quantidade de paciente positivo que não tinham nada. Ou, o que é pior, tinham alguma coisa, mas não levou em consideração. O famoso, eu tô com diarreia, mas eu tenho intolerância à lactose. Então, diarreia para mim é comum. E pode Eu ser tenho até Covid. Eu tenho até alguns stories falando disso. Pode ser só uma intolerância à lactose, só um resfriado? Pode, mas também pode ser Covid. E a partir do momento que eu levanto uma hipótese de que pode ser Covid, automaticamente tem que afastar. Aqui em Santa Maria, alguns pacientes fogem de mim. Vão na farmácia, vão no laboratório, vão em qualquer lugar, mas não vem em mim. Porque sabe, se chegar até mim, eu vou isolar, entendeu? É outra coisa muito boa que acontece. Faço isolamento, acaba meu horário de trabalho, eu vou no supermercado e eu encontro as pessoas que eu isolei no supermercado. Ai, Desça, olha para outro lado, troca de prateleira. Aí depende, tem dia que eu cumprimento a pessoa, eu falo, oi, tudo bom? Às vezes eu deixo de falar. eu imagino a cena. Eu imagino a cena. Você tá, isolou a pessoa, você não pode ter o contato com as outras pessoas que estão lá no supermercado. E sem É, proteção, sem nada, na maioria das vezes, né? a máscara aqui embaixo, né? A máscara aqui. Ai, gente do céu. Uma. Pô, uma pessoa que mora sozinha, aí tá isolada, acabou a comida, como é que eu vou fazer? Aqui não tem iFood. Chega certo horário, não entrega comida. Como é que eu vou Sim, fazer? Então, por isso que algumas vezes que eu vejo no supermercado, eu finjo que eu não tô vendo. Porque a pessoa precisa comer, né? Agora, se eu vejo numa loja de roupa, aí eu já quero que a pessoa veja que eu tô vendo, entendeu? tô te vendo aí. Loja de roupa já não pode. Ai, meu Deus do céu. Eu tô imaginando o seu ofício aí. Porque geralmente na cidade aí, todo mundo se conhece e te conhece. É, é. E assim, as pessoas têm medo de mim, porque é como se eu tivesse Covid grudado em mim, né? Então é engraçado, eu vou malhar, aí as pessoas não ficam Ah. do meu lado. Ó, É como se eu fosse transmissora de Covid. Agora tá um pouco menos, mas no começo eu via muitas pessoas de fora que eu chegava pro lado, assim, para não ficar perto de mim. com medo de. Porque você trabalha no hospital com medo de você. É, Aqui houve uma onda de.
estavam hostilizando os profissionais da saúde, enfermeiros, técnicos. Não podia nem trabalhar de branco mais. Eles iam trabalhar com roupa normal e tiravam porque eram hostilizados no ônibus, ninguém sentava do lado. Eram totalmente. Não deixava subir no ônibus. A pessoa É o saía que, do plantão, não podia ir para casa. é o que eu falei no começo da live, né? A melhor prevenção é o conhecimento. Então, às vezes, o fato da pessoa não ter o conhecimento exatamente da doença faz com que ela tenha atitudes que não sejam muito inteligentes, né? O fato de eu Uhum. trabalhar com Covid não quer dizer que eu estou revestida de Covid, não é mesmo? Eu vou chegar na minha Sim, casa, eu vou tomar meu banho, as roupas vão ser lavadas. Então, eu não estou transmitindo Covid. Mas eu entendo a população ter medo, porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? A uhum. gente faz na época de Jesus hanseníase, que é uma doença muito comum, que a gente trata com muita facilidade naquela época, eles eram totalmente Isolados. excluídos, leprosos, né? Então, assim, eu excluo aquilo que eu não conheço. Sim, sim. E existe casos de emergência médica que já veio com. Não era emergência médica, e sim já era Covid, fase final. Olha, nossa, eu estava na UTI de Venda Nova esse final de semana, a gente estava conversando. Agora, tudo que chega pode ser aquilo mais Covid. Por exemplo, você Ai, chegou com meu meningite, Deus. pode ser meningite e Covid. Você chegou com pneu, com, vamos colocar outra coisa, falência renal. Pode ser falência renal e Covid. Então agora nada é mais só aquilo, E entendeu? Você, nesse caso, você trata o que primeiro? você trata o que está matando. O que está matando o paciente naquele momento é o AVC, então vamos tratar o AVC primeiro e a gente vai controlando o Covid. Agora vamos supor, a pessoa teve um AVC bem pequenininho, mas o pulmão está todo comprometido de Covid. Então primeiro eu vou tratar o pulmão. Deixa o AVC lá quietinho porque ele é menor. Então, a gente vai escolhendo o que traz mais danos. Às vezes a pessoa tem Covid, faz uma tomografia e acometimento pulmonar é 10%, mas o rim parou. Então, peraí, deixa o Covid porque ele só acometeu 10% e vão tratar esse rim, que é a emergência nesse momento, né? É mais ou menos um jogo de cartas. Eu escolho qual é a carta que eu vou jogar agora. Até para salvar mais rápido, né? É. E Ó, nem sempre é a melhor escolha. A gente tem que entender que na medicina não existe verdade absoluta. O que eu escolhi foi o que eu pensei ali que fazia mais sentido naquele momento, mas às vezes não dá certo. Aí não tem aham. como também, você tratou errado, calma. A gente tem critérios, então nem sempre dá certo. E a gente tem que lidar também com a tristeza de não ter dado certo, né? Sim, claro. Ó, a ML Dandara tá falando, amiga, você é tudo. A Camila tá falando, amiga, você é linda. É, Camila, eu fui enfermeira no Covidário, mesmo antes de eu chegar no Covid. A Camila é aquele tipo de enfermeira que ela vê Covid de longe, ela já avisa pra gente. Camila, você é 10, me ensinou muito, tá? Muito obrigada. A Paloma, que tá aí agora, nossa chefe lá no Covid aham. também. Muito interessante, Léo. A Paloma é farmacêutica. Ou seja, É? o Covid, uma coisa muito interessante, que é pegar todo mundo da área da saúde e falar, vamos juntos, né? Sim, Então, bonito isso. cientista trabalha comigo, farmacêutico, enfermeiro, e ninguém sabe mais que ninguém. A gente estuda e um vai falando para o outro aquilo que foi vendo, que foi achando interessante. Sim, sim. Janaína, amei. Nós temos 5 minutos. Obrigada, obrigada, muito obrigado mesmo de coração. A Benclin, o meu diretor, sim, tá aí na live, tá agradecido aqui, mandando um zap aqui, agradecido. Falou que você é muito bonita. Essa live, gente, ó, essa live ela vai estar salva no site depois. Pode mandar o direct para a doutora que ela vai responder. Entra lá, siga, veja os stories dela que são maravilhosos, super criativos e você tira dúvida mesmo, porque eu fiz o questionáriozinho. Errei um pouco, mas é. Quero mandar um Obrigada, abraço obrigada, para obrigada muita mesmo. gente entrando aqui, muitos amigos.
eu divulguei bastante a live. Então, muito obrigada a todo mundo que passou por aqui. Eu quero Entra agradecer no o site convite. lá, gente, bemclean.com.br, você vai ver a doutora de novo e depois em off a gente vai conversar para você mandar uma dica de saúde para nós, um videozinho com a dica de saúde, beleza? Uma parceria, sempre que eu precisar, eu mando um vídeo. Tá bom? Opa, gostei, gostei. Obrigado, boa noite e Boa vai ter noite. mais, hein? Vai ter mais. Só escolher o tema que a gente se prepara. Maravilha. Tchau, obrigado.